Boa noite a todos. Boa noite a todos que seguem a nossa página. Boa noite àqueles que vão assistir essa palestra após ela ser encerrada, amanhã, em outros dias. Sejam todos bem-vindos e nós esperamos que vocês continuem por aqui sempre. Estamos hoje com a presença da Rosana Silva, lá de Montes Claros, a quem já antecipadamente agradecemos. E vamos, então, fazer a leitura preparatória dos trabalhos da noite, extraído do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. A lição é a de número 46, chamada Na Cruz. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus, capítulo 27, versículo 42. Sim, ele redimira muitos, estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de Redentor e Rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra. Rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte empastada de sangue no madeiro e ressurgia à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Então, com essa lição esplendorosa de Emmanuel, a gente iniciou os trabalhos da noite. Então, vamos agora fazer a nossa oração. Senhor Jesus, mais uma noite de quinta-feira, nos encontramos aqui na segurança dos nossos lares para mais uma live, onde divulgamos, Senhor, a doutrina espírita e seus ensinamentos. Que o Senhor possa abençoar os nossos propósitos de iluminação, de expansão da luz, e que nós possamos, Senhor, com todos os conhecimentos recebidos, fazermos realmente
que a luz se faça no nosso planeta, que vive momentos de muitas dores. Senhor, nesse momento queremos pedir pela humanidade do planeta Terra, por todos aqueles que sofrem, Senhor, por todos os tipos de males possíveis, doença, desemprego, guerra, fome, miséria. Senhor, que essas pessoas não fiquem sem o seu amparo. Queremos rezar também por aqueles que se encontram, Senhor, neste momento, propagando a escuridão, o ódio e os sentimentos contrários ao amor que tu nos ensinastes no planeta. Esses irmãos também são filhos de Deus e fazem parte da vossa responsabilidade colocá-los no redil divino. Pedimos também, Senhor, a permissão a Deus, nosso Pai Supremo, causa primária de todas as coisas, a Eurípides Bassanufo, o mentor da nossa casa. Pedimos que os bons espíritos nos ajudem, nos iluminem, intuam nossa irmã Rosana, para que ela possa proferir palavras que possam ser edificantes para todos aqueles que ouvirem. Com esse pedido, Senhor, damos por iniciado os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus. Então, Rosana, a palavra é sua. No final a gente volta, tá? Fique à vontade. Perfeito. Primeiramente, queremos expressar com muita alegria, com muito bom ânimo, com muita esperança, os nossos sentimentos de paz, que eles possam te acolher aonde você estiver. Também expressar a nossa gratidão pelo convite dessa instituição que se ergue em nome do Cristo, em nome do Consolador prometido por Ele, e fomos convidados a tratarmos de um tema que aparentemente se fala muito, mas que é sempre necessário trazer a reflexão, porque estamos em convívio familiar o tempo todo. Então, o tema central é família, laboratório divino da lei de amor. Extremamente profunda essa máxima e, ao mesmo tempo, instigante. Então, sob as bênçãos do gestor da vida, da inteligência suprema, do Deus de amor e a inspiração do irmão Jesus, príncipe da paz de todos os tempos, vamos falar de nós. Porque não há uma criatura na Terra e em nenhum lugar dos multiversos que não viva nesse instante em família. Criatura do ponto de vista de toda a criação. E se nós formos olhar o cenário da vida, tudo é família. Isso mesmo. A nossa é apenas a célula menor na organização humana, na organização espiritual, que compõe a individualidade que há em nós e que há em todos que fazem parte dessa família que estamos. Mas se formos olhar do macro ao microcosmos e do microcosmos novamente para o macrocosmos, tudo que você vê e o que você não vê está organizado em família. Isso mesmo. Se olharmos para os conglomerados de galáxias, formam famílias. Se fizermos uma reprodução dos neurônios que estão no nosso cérebro, compondo aí a estrutura material para que o nosso pensamento se processe neste mundo de relação, o mesmo formato desses conglomerados de galáxias, formando
bilhões de neurônios, de conexões que conhecemos e que ainda não conhecemos, tanto lá no macro das galáxias, quanto no micro dos nossos neurônios, que nos permitem a vida de relação no mundo da matéria. Se olharmos para os sistemas solares, eles formam famílias, como os planetas que giram em torno da nossa estrela Sol, que é apenas uma estrela de quinta grandeza na escala conhecida da ciência humana. E eles então vão formar as galáxias. E vai aí acontecer esse encadeamento de famílias em todas as instâncias da criação e das criaturas. Cada órgão que compõe o nosso corpo físico tem milhares e até mais do que isso, de células, uma a uma conectadas, formando as famílias dos órgãos, da pele, que também é um órgão, do tecido do sangue, do nosso globo ocular. E assim nós vamos do macro ao micro, nos aproximando, por exemplo, do planeta Terra, que também é composto de uma grande família, ou de várias famílias. Se aguçarmos mais um pouquinho a nossa visão, veremos que há muito mais do que humanos aqui, que temos todas as interfaces da criação, do macro até o micro, do reino mineral, que também está no nosso corpo físico, compondo nossos dentes, os instrumentos celulares da estrutura mais densa, mais concreta dos ossos. Então, até nos nossos cabelos nós vamos encontrar os minerais, até nos nossos lábios, porque nós temos mais ou menos 70% de água no corpo físico, e a água é um mineral, só para nós vermos como que a vida é um laboratório da lei de amor, se processando em famílias que muitas vezes não nos apercebemos. Temos então ali, no reino mineral, do macro ao micro, os processamentos das primeiras relações atrativas, energéticas, vibracionais, que vão nos aproximar mais tarde nas relações do ser espiritual, já individualizado, nas suas inter-relações mais imediatas com os outros, que também passaram por esse processo, que é de todos nós. Então, quando abrimos a questão 115 de O Livro dos Espíritos, e lá nós vemos que a inteligência suprema nos cria simples e ignorantes, nós vamos então percebendo que nas nuances desse macro vão se processando os elementos familiares até nós nos tornarmos pensamento contínuo, consciência a ser despertada, ou já num estágio maior, quando atingirmos a condição de espírito puro, consciência totalmente desperta, autoiluminada, que já consegue viver e sentir a lei de amor em toda a sua grandiosidade, como foi lida na mensagem inicial, deste que se doou em amor para mostrar para nós que este é o caminho da verdade e da vida. Exatamente amar o que nós ainda não amamos. Exatamente desenvolver em nós a capacidade de amorosidade que nós ainda estamos despertando aos poucos. E aí nós migramos nas experiências mais elementares para o mundo vegetal. E nestes nós já vemos até nas pesquisas recentes
que se entrelaçam em famílias ao infinito. Muitas espécies, raízes mais profundas, troncos mais altos, arbustos mais rasteiros, que conseguem as primeiras experiências de sentir frio, calor, chuva, sol, nas relações com o solo, com os outros elementos da vida, através das trocas das raízes, aprendendo a sentir para mais tarde amar. E aí vamos para as experiências do mundo animal, e começamos a trabalhar os instintos e a nossa capacidade de sobrevivência, a luta íntima de cada um para garantir o próprio sustento. E neste mundo animal, começamos as primeiras relações familiares de trocas diretas para a reprodução, encontrando a sexualidade estabelecida. E a partir de então, as relações para a geração de um novo corpo dependem de um elemento que não é a individualidade apenas. Dependem de duas pessoas, ou no mundo animal propriamente dito, dois seres da mesma espécie. E vamos então vendo uma infinidade de espécies. E até mesmo dentro das espécies, muita variação, como dos cães, dos caninos, como dos felinos. E nós vamos ver dois exemplos maravilhosos de família, como lampejos de exercícios para quando estivermos na fase hominal. Exemplos breves que gostamos muito quando vemos documentários, como no Reino dos Leões, a leoa, quando se descobre que vai ter um filhote, ela se afasta do clã dos leões. Enquanto não tem o filhote, e enquanto este não consegue sobreviver sozinho aprendendo a fazer a caça, ela não o deixa, ela o acompanha. Nesse instinto perfeito de sobrevivência, quando o filhote consegue fazer a primeira caça, ela novamente começa o ciclo da vida e entra no cio novamente e volta para o clã dos leões. Um exemplo muito bonito dos primeiros lampejos de maternidade, de proteção, de dar segurança, que vão culminar na fase hominal ou humana com o que nós temos da missão das mães. Um outro exemplo agora, do ponto de vista da paternidade no reino animal, que nós realmente achamos de uma pedagogia imensa para os pais humanos, está na espécie dos pinguins. E é muito comum eles serem já na fidelidade do casal, e quando a mamãe pinguim tem o seu ovo, ela deixa o ovo para quem chocar? Para o papai pinguim. Ele vai fazer esse processo até o final. E ela vai sair gelo afora no inverno mais rigoroso da Antártida, para quando o bebê pinguim nascer, ter comida no bico. E curiosamente, essa etapa do ciclo da vida na espécie do pinguim culmina justamente com o retorno dela, quando o pinguim já começa a segunda fase da sua cobertura corporal, das suas penas, da sua penugem de proteção no inverno tão rigoroso como o do Polo Sul. E isso é muito bonito, ver a figura paterna
garantindo a perpetuação da espécie nesse processo todo de chocar o ovo e de proteger o filhote até a chegada da mamãe pinguim. Depois nós vamos avançar e chegar na fase humana, já no princípio espiritual individualizado, despertando a consciência para a realidade da vida e a realidade cósmica de que tudo está em família. Tudo se processa em realidade agregada de aprendizados coletivos. E quando nós abrimos uma outra questão de O Livro dos Espíritos, a 540, nós vamos ver todo esse processo que acabamos de descrever em rápidas palavras, a espiritualidade dizendo a Allan Kardec, o maior entrevistador de toda a história da humanidade, que na natureza tudo se encadeia, do átomo ao arcanjo, que um dia foi átomo. Ou seja, em todas as instâncias da vida, os processamentos elementares, experienciais da vida para se processar na lei de amor, através de relações de proximidade, de interação, de conectividade, em que vamos trocando, já na fase hominal, emoções e sentimentos. E o espírito Lázaro, aquele redivivo que era grande amigo pessoal de Jesus, da estância de Betânia, irmão de Marta e de Maria de Betânia, e que Jesus despertou ele para a lei de amor, dizendo: acorda, Lázaro, vem para a vida, vem para fora, naquela memorável passagem em que o Cristo traz de volta a energia para aquele ser que estava muito melancólico, muito depressivo, e que no quadro da medicina foi catalogado como catalepsia ou letargia, em que os batimentos cardíacos ou corporais dos dados vitais não eram percebidos pela ciência ou pela medicina da época. Jesus, percebendo que o espírito estava apático, triste, melancólico, o acorda. Depois ele retorna em O Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo 11, e assina a primeira mensagem da Instrução dos Espíritos, que tem o subtítulo A Lei de Amor. E lá no início ele vai também falar desse processo que acabamos de descrever novamente. Até mesmo de uma forma muito poética. Porque vai dizer que no nosso ponto de partida, nós temos os instintos um pouco mais amadurecidos, nós temos sensações um pouco mais ainda, mais amadurecidos, nós temos sentimentos. E o ponto máximo do sentimento é o amor. E ele então fala que a primeira palavra do alfabeto divino é justamente o amor. E surpreende a todos, mas nós vamos entender por quê, que a segunda palavra do alfabeto divino, cantando as glórias da lei de amor, é a reencarnação. Porque através das experiências sucessivas, das existências múltiplas, nós vamos aprendendo a conviver uns com os outros e justamente amar aquilo que nós não achamos que é amável até agora. Aquilo que até tempo atrás, alguns séculos, até mesmo milênios da nossa história, nós também não amávamos, nós também ainda não compreendíamos,
nós também não conhecíamos, e hoje, mais amadurecidos, já amamos algumas circunstâncias que antes para nós não eram amáveis. E assim, de experiência em experiência, nós vamos mergulhando em existência após existência, em família, em relações que se conectam como se fosse uma grande rede da vida a se processar, desde as mínimas células que compõem o nosso corpo físico, que não deixa de ser uma família que nos ajuda no processo evolutivo, quando olhamos para a nossa integridade individual, com centenas de células, dezenas de órgãos, uma centena de cartilagens, de estruturas ósseas que nos permitem a vida de relação na matéria, que nos permitem também interagir com outros que estão nesse mesmo processo evolutivo de existência em existência, aprendendo através dos mecanismos dos laços de família a lei de amor na prática. Então, quando nós olhamos Joana de Ângeles, espírito mentor de Divaldo Pereira Franco, assinando o livro Constelação Familiar, ela vai dizer assim: a constelação familiar, a semelhança de um conjunto de astros, o simbósio celeste, é parte integrante da imensa galáxia espiritual sob o comando e a afabilidade do Pai Criador. Ou seja, a síntese de tudo que acabamos de falar. Tudo se conecta em laços de família. Até mesmo aquilo que nós não vemos. Até mesmo aquilo que nós conhecemos e não percebemos que ali haja relações familiares. E a palavra família, se nós formos olhar bem, mais do que isso, sentirmos bem, é reavivar. A palavra família é reavivar em nós sensações de aconchego, de pertencimento, de segurança, de partilha, de compartilhamento, de aprender a dividir, a multiplicar, quando são as virtudes que elevam o ser, e aprender a subtrair aquelas que não são as melhores experiências, a vencer um a um os vícios, através da convivência com o outro, como se fosse, numa linguagem muito simbólica, metafórica, a experiência de uma família como aquela peneira que o garimpeiro vai ali processando os minerais que tira da mina. E quando ele então balança na paneira todos os minerais, eles vão se atritando uns nos outros. E uns vão se iluminando por serem diferentes uns dos outros. Se olharmos esse cenário, nenhum fragmento de mineral é igual. Na família é a mesma coisa. Nenhum elemento da família é igual. Uns têm a forma de pensar diferente, ilumina a vivência
com as suas características, com as cores que pinta a própria vida e as experiências com os outros. Uns são mais alegres, outros nem tanto. Uns são mais produtivos, outros nem tanto. E assim, na peneira, na mão do garimpeiro divino, que é Deus, nós vamos de convivência em convivência, ali nos relacionando uns com os outros e aprendendo com o que há de belo no outro, com o que há de diferente em um outro que está como membro participativo. E vamos observar que, assim como os fragmentos dos minerais formando essas famílias desse reino tão fabuloso, se processam também nas famílias dos nossos vizinhos, nas famílias que vemos nas redes sociais, tão diferentes das nossas. E quando olhamos para outros cenários, de outras fronteiras, de países, de culturas, de etnias, vemos um cenário de famílias sem igual. E pela lei da segunda palavra do amor que rege a vida, que é a reencarnação, de experiência em experiência, nós vamos migrando por todo esse contexto, só no planeta Terra, considerando a nossa instância de escola educativa do espírito imortal. Podemos também agregar famílias de outros planetas, se assim for necessário ao nosso processo evolutivo. Se avançarmos mais do que o planeta Terra tem a nos oferecer como escola, para aqui agregar as nossas famílias e os nossos ideais de desenvolvimento intelecto moral, nós avançaremos para planetas melhores. Ou continuaremos na própria Terra, enquanto ela sustentar nas provas e repetições de provas, comumente chamados como expiações, como está lá na descrição da categoria de mundos habitados, no 3º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Há muitas moradas na casa de meu Pai. E as moradas formando as grandes famílias de humanidades inteiras. Isso é uma sinfonia da vida se perpetuando até aprendermos não só a ser a constituição da lei de amor, mas, sobretudo, cantarmos as glórias, exemplificando e sentindo essa capacidade que é uma das asas evolutivas do espírito imortal, a capacidade de amar. Não é à toa que todas as revelações, em todos os tempos da humanidade, em todos os povos, giram em torno da lei de amor. Se formos pegar o exemplo apenas da cultura judaica cristã, desde as primeiras revelações com Moisés, depois com os profetas, depois com o próprio protótipo de amor que nós temos como referencial, como guia e modelo, que é o Cristo, todos eles cantaram a lei de amor em sinfonias próprias a cada momento evolutivo. Então, lá em Moisés, nós vamos ouvir: amarás o Senhor teu Deus. Olha o amor aparecendo. E quando tratou ali naqueles primeiros mandamentos da lei divina, e que diga de passagem, nós temos dificuldade até de sair do primeiro, porque para amar o Senhor Deus, isso implica em amar toda a criação. Porque Deus está em tudo.
A inteligência suprema governa tudo nessa lei profunda de amor. Então, nem do primeiro mandamento da revelação aos povos, desde o mundo judeu até a atualidade, nós não saímos desse primeiro. E depois, para praticar de forma diária a lei de amor, aqueles mandamentos estão conhecidos: não matarás, porque tudo é vida, tudo é amor. Não roubarás, porque tudo deve ser compartilhado com amor. Honrarás teu pai e tua mãe, porque te dão a glória de nascer num corpo físico que se processa em famílias para chegar à lei de amor. Então isso é tão amplo, só ficando na primeira revelação da lei de amor. Então a primeira fase foi de estabelecer na Terra a legislação, a justiça de Deus para com os homens. Os primeiros despertamentos da consciência humana. Depois de um certo tempo, de muitos profetas afirmando que o Salvador da nossa própria ignorância, o Messias aguardado, iria chegar, nós temos a presença do embaixador da lei de amor na humanidade. Então, ele canta as glórias desse amor, exemplificando como carta viva de Deus entre os homens, a nos mostrar que é a luz do mundo, a nos falar: ama teu próximo como a ti mesmo, uma nova fase da lei de amor. Ouviste que foi dito: amarás aqueles seus amores, em outras palavras, e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, estabelecendo um novo paradigma na construção de lei de amor. Porque naqueles outros tempos nós tínhamos que pelo menos amar os que estavam conosco, os que estavam debaixo do mesmo teto, os que eram do sangue, para a gente começar a experienciar que todos são irmãos. Então ele agora vem com a nova ruptura, estabelecimento de uma nova fase da lei de amor. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Amai os vossos adversários. Orai pelos que vos odeiam. Uma nova fase a nos mostrar que quem caminha conosco é filho de Deus também. Em fase evolutiva, em que ainda comete equívocos como nós cometemos. Tanto que ele vai dizer, na praça pública, representando a humanidade inteira ali, em alguns homens segurando as pedras das suas ignorâncias nas mãos: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, quem nunca se equivocou, que atire no seu irmão, no caso a mulher adúltera, pedra. E aí, diante daquela magnitude energética de superioridade moral, um a um foram saindo da praça das relações. A começar pelos mais vividos, porque mais equívocos tinham cometido. Então, o príncipe da paz e da lei de amor inaugurou uma nova fase da humanidade. Emmanuel vai dizer em A Caminho da Luz que a sua chegada marca a maioridade espiritual da humanidade da Terra. Lá no início do livro, Psicografia de Chico Xavier. E nós vamos, então, avançando. Naquele momento quase de despedida, o Cristo faz uma nova fase da lei de amor, em que vai afirmar, muito além do amar ao próximo como a si mesmo,
num dos diálogos mais memoráveis com os discípulos, que, diga-se de passagem, somos nós, na atualidade, aqueles que se dizem cristãos são discípulos do Cristo. E vai falar: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E depois ele fala que com o tempo o amor vai esfriar entre os homens. E ele enviará um outro consolador para relembrar o que ele falou e dizer coisas que naquele tempo não era possível dizer por causa da fase evolutiva em que nós nos encontrávamos. A ciência precisava avançar. Nossa parte intelectual precisava ter novos registros dos princípios da vida com relação à imortalidade da alma que ele patenteou para a humanidade ao retornar, se apresentando a Maria de Magdala, a sua mãe Maria de Nazaré, às outras mulheres, depois aos discípulos, depois na estrada de Emaús, depois para os 500 da Galileia, e também para Saulo na estrada de Damasco, que é aquela divisão quase que histórica de cada um de nós enquanto humanidade, o antes e depois do Cristo. Nova criatura é o ser humano, o espírito imortal que aqui faz seu processo evolutivo. Compreendendo que as relações vão muito além do que o próprio sangue. Tanto é que nos instantes de despedidas, já no madeiro infame da ignorância humana, o Cristo vê Maria de Nazaré, sua mãe, e João, o evangelista, o mais jovem dos discípulos, que foi o único dos 12 que acompanhou o processo todo até a crucificação. E no dos últimos lampejos de lições memoráveis para compreendermos a lei de amor, ele diz: mulher, ele não chama Maria de Nazaré de mãe, dando ali a posição do gênero feminino toda a sua importância. A gestora da vida na fase material pertence à mulher. Não existe um homem na face da terra que não dependa de uma mulher para nascer. Naquele instante, ele a chama de mulher, como a representatividade da gestão da vida material e toda a sua importância. Olhando para João, jovem, eis aí o teu filho. E olha então para João, depois olha para a própria mãe e diz: eis aí a tua mãe. Nenhum deles com laços consanguíneos. Para dizer à humanidade: somos todos irmãos, todos da mesma família universal da vida. Aprendamos a nos amar uns aos outros. E nós bem sabemos que nos registros históricos e dos próprios evangelhos, João vai seguir amparando Maria de Nazaré, que vê José, o esposo, partir antes e o próprio Cristo, o Filho, também retornar para a realidade espiritual, sem nunca deixar de manter os seus laços com a família humana. Até porque ele é responsável pela humanidade, fazer o seu processo evolutivo aqui pelas instâncias terrestres. É o guia e modelo da humanidade. É o administrador do orbe terrestre, dessa família imensa humana, em que diversidades de espíritos aos bilhões fazem o seu processo evolutivo, ora no plano espiritual, ora no plano material. Quando nós falamos que a família é o laboratório divino da lei de amor, nós estamos tratando de todas essas máximas, de todas essas reflexões
que fazemos nesse breve espaço de tempo, a nos lembrar que não há acaso, não há endereço errado, ninguém caiu de paraquedas em nenhum lar da Terra. Ah, mas alguém foi abandonado, alguém foi adotado. Todos esses processos estão dentro da administração da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas. Então, nós vamos ver alguns registros a respeito disso quando abrimos o livro Leis de Amor, um livrinho bem pequenininho de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, em que há uma pergunta lá assim, no capítulo 2. Todo laço de parentesco possui razão de ser? Em outras palavras, tem alguma coisa que é ao acaso? Resposta: ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. A vida não se improvisa, vai dizer Joana de Ângeles no livro que já citamos, Constelação Familiar, sendo toda um trabalho de organização superior. A família, muitos vão falar que é o cadinho nosso. E por mais complexas que sejam as possíveis relações que ali acontecem, aí no seu lar, no lar das pessoas que você conhece, aqui no nosso lar, nos lares variados das individualidades que conhecemos, e nós vamos ver uma diversidade muito grande de alguns que se sentem estranhos no ninho, mas acaso não é. Alguns que preferem viver sozinhos. E olha, nós temos algo a dizer a respeito disso. Estão convivendo em família. Como assim, Rosana? A pessoa vive sozinha. Ela vive sozinha do ponto de vista material. Do ponto de vista de corpo físico, de materialidade próxima de nós, de cômodos que se erguem uma casa, paredes, janelas, mas tudo que ela necessita para viver depende das relações humanas, que são embrionárias das relações familiares. Sem falar do contexto espiritual. Ninguém vive só. Mesmo os que vivem materialmente numa casa sozinhos, tem o seu protetor, aquele que é o guardião da sua existência atual, conhecido como anjo de guarda. Temos ainda a nossa ligação com o anjo da terra, o grande governador planetário Jesus, que está conectado, ele falou, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ou seja, todos vão chegar a amar profundamente, como ele já ama. É nesse sentido, não se perderá nessas experiências até atingir a categoria de espírito puro, como está bem descrita na questão 100 de O Livro dos Espíritos, em que destaca que é o domínio completo da família da matéria, ou do elemento material, e também o domínio completo da espiritualidade em si e da espiritualidade fora de si, na capacidade máxima e possível ao espírito de expressar amorosidade. Então, quando nós vemos que a vida não improvisa laços, e quando nós vemos o codificador tratar dessas relações familiares, justamente no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus, ou seja, chegar à condição de espírito puro,
se não nascer de novo. Novamente, a lei divina com as suas duas grandes palavras do alfabeto de Deus: amor e reencarnação. Reencarnação como processo para amar tudo e todos, desde os elementos menores que nem vemos, com as nossas capacidades ainda limitadas de percepção do espírito imortal. Até aqui nós já percebemos e que no momento não temos o menor sentimento de aprovação, de aceitação, de tolerância, de relações de fraternidade, solidariedade, de igualdade, de conceder liberdade para ir e vir com as suas emoções, com os seus sentimentos. Então, todas essas experiências que nós vemos neste mundo de grandes aflições ainda, são experiências de aperfeiçoamento em famílias. Nós vamos aqui e ali aprendendo uns com os outros a grande sinfonia da lei de amor, na prática. E se hoje eu ainda não amo aquele parente mais difícil, se hoje eu ainda não me aproximo sequer daquele que me causou grande mágoa e ressentimento, eu mantenho conexões de vida com esse ser. E essas relações de sentimentos e ressentimentos que ora sentimos vão se processando ao longo do tempo até amarmos o que não é amável, até irmos além da tolerância e chegarmos ao que está na questão 886 como a nossa última reflexão de hoje. Quando Kardec pergunta o que é caridade como entendia Jesus Cristo. E nós vamos ver que é a lei de amor em toda a sua prática, em toda a sua justiça, em toda a sua intensidade. Benevolência para com todos. Não é só com quem nos ama, com todos. Indulgência para a imperfeição alheia, ou imperfeições alheias, porque também estão em processo evolutivo. São filhos de Deus, mergulhados nas mesmas leis do livre-arbítrio e de plantar e colher. O que plantam hoje vão colher amanhã. E a última, que fecha essa lei de amor prática, perdão das ofensas. Isso tudo nós vamos exercitar, essa caridade toda, que é o amor em movimento, que é essa lei de amor em movimento, no cadinho do lar. E só para fechar, você sabe o que é um cadinho? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa fofinha, gostosa, linda, parecendo um ursinho de pelúcia, ou aquele brinquedinho que nós achamos mais fofinho, mais lindeza. Cadinho é um instrumento da química que, quando ele é aquecido em altas temperaturas e se coloca mais de um metal, esses metais vão se fundir e se envolver uns com os outros, dando um novo formato depois desse processo do cadinho. Surge um novo elemento que não tinha até então. Este é o grande laboratório divino da família, em que nós vamos forjando o espírito puro que ainda não somos, mas que o Cristo falou, reconhecendo em si essa pureza. Eu sou a luz do mundo. Mas reconhecendo em nós que estamos a caminho
Vós sois a luz do mundo. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, inclusive amar como Ele nos amou. Isso é a prática máxima da lei divina do amor. Nos pediram para fazer a prece final. E nós temos aqui um instante de gratidão profunda a todos os nossos pais, a todas as nossas mães, em especial os que se ofereceram na atual existência. Sem estes dois, por mais dificuldades que possam enfrentar nas suas missões pessoais, por mais limitações que ainda possam sentir no campo do sentimento, das emoções, sem eles nós não estaríamos aqui. Fazendo essas reflexões juntos, neste momento profundo em que reconhecemos e expressamos toda a nossa gratidão. De filhos, muitas vezes, que nos esquecemos de falar da importância de cada um destes que convivem conosco no lar. Até mesmo dos que são mais difíceis no trato, porque estão burilando as nossas virtudes que ainda não acordaram dentro de nós. Porque estão despertando em nós a capacidade da amorosidade e também o desenvolvimento do intelecto, quando são aqueles que já sabem muito mais do que nós. Nessas relações sem fim, nós percebemos que somos todos integrantes da lei de amor, da espiritualidade superior que nos sustenta a todos nesse momento. No teu lar, no nosso lar aqui, todos os lares das moradas da casa do Pai, que é a inteligência suprema e gestora de toda a lei de amor, em toda parte. Que esses grandes abnegados anônimos, anjos da guarda que nos protegem, sem sabermos nem o nome, mas que fazem parte da nossa família, dos amigos espirituais, que revelam às vezes os seus nomes para se aproximarem mais de nós nos laços profundos das relações. E nos laços profundos das famílias, nós vamos aumentando a grande família universal. E cada experiência somando mais corações, para no fim aprender a amarmos a todos e a tudo, desde os elementos micros até os elementos macros da vida. Desde as células que nos servem de ponte para a evolução, até todas as instâncias da inteligência suprema que ainda não compreendemos. A todos estes que agora nos abençoam, nós rogamos paz para nós e para toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja.